Pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Pou.Dividendos e hoje o vídeo vai ser sobre por que dividendos. Então, na primeira parte desse vídeo eu quero contar um pouco da minha história e como que essa história de dividendos cresceu e se consolidou na minha forma de investir. E eu espero que com os meus erros e acertos e algumas lições aprendidas ao longo do caminho, esse material possa ser útil para você que também é investidor, pessoa física. Então vamos lá. Primeiramente, voltando lá atrás para a década de 80, quando eu comprei a minha primeira ação, foi a White Martins, dica de um gerente de banco que teve um relacionamento muito longo comigo, com meu pai, com a minha família. E foi ele o responsável de eu ter molhado os pés na Bolsa de Valores brasileira, comprando essa ação. Mas eu logo tive que vender, eu estava na faculdade, e aí eu tranquei a faculdade de administração, aqui na UFRJ, no Rio de Janeiro, lá na Praia Vermelha. E depois de 1 ano e meio na faculdade, eu resolvi ir para os Estados Unidos. Vendi as ações que eu tinha, juntei lá $2.000. Meu pai, na época, que é americano e me deu apoio para fazer essa viagem, tentar a vida nos Estados Unidos, me deu mais $2.000. E eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu me lembro que foi 20 de dezembro de 1986, eu entrei no avião, véspera de Natal, e nos primeiros 2, 3 meses eu vi esse dinheiro praticamente se reduzir à metade. E comecei a ficar preocupado, longe de casa, longe da família, longe da minha zona de conforto. Eu falei, bom, deixa eu abrir uma poupança aqui de pelo menos $500 e blindar esse dinheiro, porque, dependendo do que acontecer, pelo menos eu vou ter $500. E a partir daí eu resolvi não só blindar, como também contribuir com $20, $30 e me virar com o resto, para não deixar chegar ao ponto de eu ter que tirar dinheiro desses $500. Então ainda tinha sobrado 1.000 e alguma coisa, comecei a trabalhar, comecei a estudar, viver num orçamento bastante apertado. E eu sei que eu consegui não só blindar os $500, mas comecei também a aumentar. E gostei daquela brincadeira de toda semana ou todo mês ir lá no banco. Naquela época ainda era uma caderneta, né? Que nem aqui, caderneta de poupança. E você ia somando, né, o seu aporte mais os juros. E você começava a sentir o gostinho de ver o dinheiro crescer. Então, essa experiência me marcou. Eu comecei a entender a importância de se ter um pé de meia, um respaldo financeiro, não entrar em dívida, ter um orçamento bem controlado, gastar menos do que você ganha. Então, esses princípios básicos de finanças pessoais foram muito importantes no início ali da minha jornada e que eu acho que é importante também para qualquer um que queira ser investidor. E qualquer um que tenha um dinheiro, por menos que seja, porque o importante não é investir muito, mas investir sempre. Então esse é o lema, essa é a primeira lição que eu espero poder compartilhar, é realmente criar essa mentalidade de poupar e investir, consolidar, trazer isso dentro de você, ter essa vocação de ser um poupador, de ser um investidor, porque com o dinheiro na mão, você então vai começar a buscar as melhores oportunidades que o mercado oferece e vai também buscar crescer como investidor, adquirindo mais conhecimento, fazendo seu dever de casa. Então, eu passei para a segunda fase, que foi realmente perceber, mesmo lá nos Estados Unidos, eu ainda morava lá nesse período, eu percebi que até naquela época, década de 80, os juros nos Estados Unidos eram altos. Você conseguia aplicar num CDB de banco ganhando até 8%, eu me lembro, na época ali, né?
teve um período difícil com inflação, enfim, você conseguia, talvez 8% seja muito, acho que mais no início da década de 80, mas 5, 6% era normal, era padrão. Então, só que eu já tinha aquela vocação, já tinha tido aquela experiência de comprar minha primeira ação no Brasil, né, que mercado muito mais volátil, e lá eu também comecei a me interessar pela Bolsa e fiz a transição de renda fixa para renda variável, porque o meu foco naquele período, ainda era mais jovem, né, 20 e poucos anos, então estava focado realmente em poupar, trabalhar e estudar, que é assim como que todo mundo ganha dinheiro, investindo na profissão, ganhando experiência, né, estudando e ganhando experiência. E o terceiro ponto que eu vou falar, muita gente não faz, mas eu acho que deveria dar a mesma importância que você dá ao estudo e ao trabalho, que é ter a sua carteira de investimentos, que é ter sua poupança ou seu pé de meia, como queira chamar. 3 coisas importantes: estudar e trabalhar. Nós somos treinados muito bem para exercermos essas 2 funções, a vida inteira estudando em escola, depois faculdade, depois especialização, e a educação nunca para. E trabalhar para ter o nosso ganha-pão, para ter a nossa independência, para crescermos como profissionais. Então, faz parte desse contexto de sociedade em que vivemos, mas muita gente se esquece da poupança, da importância de também ter um respaldo financeiro, de planejar para o futuro, para a aposentadoria, de ter uma carteira de caráter previdenciário e não olhar para a Bolsa apenas como um lugar para se ganhar dinheiro, mas um lugar para se fazer poupança. E eu então aqui fiz essa transição, mas nesse contexto, né? Não queria viver de Bolsa, nem podia. Era trabalhar, estudar e fazer poupança através da Bolsa. Eu aprendi a dar as boas-vindas à oscilação. Naquela época eu peguei a época do .com, já entrando aí na década de 90. Foi realmente uma loucura a oscilação daquela época. Quem tem um pouco mais de idade, quem viveu aquela época sabe do que eu estou falando, eu tenho uma ideia. Aqui no Brasil a gente não viveu tanto essa febre, essa onda do .com, mas lá nos Estados Unidos foi realmente algo muito forte. As pessoas compravam ações do Yahoo e outras empresas tech.com e a coisa só subia. E ainda naquela época também começou o advento da internet, do pessoal querer comprar e vender. E aí eu acho que essa coisa de trade ganhou mais força, e essa mentalidade, essa cultura de achar que você pode comprar na baixa e vender na alta, e ser mais esperto do que o mercado, começou a predominar, a prevalecer, até que veio, né, estourou a bolha.com, veio aí a queda, já entrando nos anos 2000, e aí foi uma experiência com a oscilação, porque eu também aqui acabei concentrando, né? Também sou humano, ninguém é de ferro, a tentação de investir num fundo de tecnologia ou numa ação.com também me pegou aqui, e eu vi realmente como que o dinheiro subiu 3, 4 vezes, mas quando estourou a bolha eu também vi como que ele foi reduzido a menos do que eu tinha no início da especulação com as empresas.com. Então foi uma experiência, mas como aqui eu era muito novo e estava focado no caráter previdenciário, falei, bom, deixa rolar, deixa oscilar. Só que daqui eu procurei investir em empresas mais sólidas, né? Tinha tido essa experiência com a minha primeira bolha, o primeiro crash, vamos dizer assim, do mercado. E então fiz a transição, voltei para o Brasil. O Brasil já tinha iniciado o Plano Real, né? Derrubando aquele período de hiperinflação, não derrubando a inflação, né? Se eu falar que derrubou a inflação, depois vão me criticar. Não foi isso. Inflação nós temos até hoje, né? Todo país tem, toda economia tem.
mas foi um marco histórico na economia do país. Iniciou-se um período com mais estabilização, né? Quem viveu aquela época da hiperinflação sabe do que eu estou falando, não vou entrar nessas questões, mas era uma inflação absurda, não dava para viver numa economia com hiperinflação, né? E a sociedade aprendeu isso e exigiu isso dos seus governantes. Nós não queremos inflação. Inflação é muito ruim para todo mundo. Então, entrando aqui, nesse período aqui, eu voltei para o Brasil, passei a trabalhar no negócio da família, e aí eu descobri assim, os benefícios de você ser sócio de uma boa empresa, de um bom negócio. Acho que essa lição foi muito importante para depois, mais na frente, eu poder praticar o buy and hold, né? E querer ser sócio de boas empresas, de grandes empresários, de negócios com modelos já comprovados e testados pelo mercado, modelo de sucesso. Porque eu vivi nessa época, tive a oportunidade, o privilégio de participar do negócio da família e continuei investindo na bolsa. Então, como sócio, eu entendi que a importância de gerar lucro. Claro, também já era estudante de administração de empresa, fiz MBA e cheguei assim muito entusiasmado para trabalhar no negócio da família, de segunda geração e com outros sócios, né? Tem questões aí interessantes sobre empresa familiar, aprendi muita coisa sobre principalmente esse tema de empresa familiar e sobre negócio, sobre lidar com funcionário, ser patrão, administrar fluxo de caixa, ficar de olho, né, no negócio, administrar conflitos de interesse, lidar com o fisco, lidar com o cliente, enfim, a vida de empresário não é fácil, né? Muita gente acha que vida de empresário é só glamour, é só sucesso. Não é, principalmente o micro, pequeno e médio empresário. Tem que realmente matar um leão todo dia, mas eu não quero entrar muito nesse tema, é só aqui a lição que eu quero deixar é esse conceito de entender, de aprender a importância de ser sócio de boas empresas, ser sócio de fazer parte de um negócio que dá lucro. Essa foi a grande lição que eu tiro desse período aqui, além de continuar os meus investimentos ali na bolsa. Principalmente agora o meu foco estava sendo as commodities, né? Foi um período aí, a primeira década do milênio, foi o boom de commodities, as ações da Petrobras, da Vale, das siderúrgicas, estavam parecendo até as ações.com, elas só subiam nessa época, até a crise de 2008. Foi um momento global em que a China estava crescendo a 2 dígitos por ano, os Estados Unidos consumindo tudo que a China produzia. Eu tinha um amigo que trabalhava numa dessas lojas grandes, ligadas a banheiro e... eu esqueci o nome agora da loja, alguma coisa com bath, né? Mas enfim, uma dessas lojas grandes dos Estados Unidos, e ele era responsável por compras. E quando ele entrou, né, 30% das compras vinham da China. Quando ele saiu, num período aí de 4, 5 anos, desse setor de compra, inclusive ele fez várias viagens à China, as compras oriundas da China já representavam em 70%. Então você vê como que isso foi mexendo na economia global como um todo. Só para dar uma ideia, uma noção do que estava acontecendo nesse período. E aqui Petrobras, Vale, como eu já falei aqui, bombando. Só que veio 2008, né? E o dólar muito baixo. Incrível, né? Isso me animou até para voltar para os Estados Unidos, porque foi um momento aí de prosperidade, né? Não só no negócio, mas também nas ações de commodities, dólar baixo. Falei, bom, vou voltar a fazer um mestrado em finanças lá em Boston, na Universidade de Bentley.
né? E paguei meu mestrado em finanças, que eu sempre tive essa queda, essa paixão pelo mercado financeiro, e achei que fazendo mestrado de finanças eu ia saber mais, ia conhecer mais, enfim. Mas quando veio a crise de 2008, aquilo que funcionou até então, ou seja, commodities subindo, na verdade, bolsa brasileira subindo, eu fui concentrando cada vez mais minhas ações em commodities e dólar caindo. O meu erro foi achar que isso iria durar a vida inteira. E, mais uma vez, veio uma crise sistêmica de 2008, foi uma crise sistêmica. Ali eu costumo dizer que eu perdi o sono. Aqui no Brasil a gente passa por tantas crises. E quando eu vivenciei essa crise de 2008 lá nos Estados Unidos, foi lá que eu perdi realmente sono, com medo de o banco onde eu tinha, deixava dinheiro, pudesse amanhecer fechado. Não só eu, como muitos naquela época. A gente temeu pelo sistema financeiro como um todo. Foram realmente dias nervosos. Então essa foi a experiência nesse período aqui. E a partir daí eu resolvi voltar para o Brasil, já ali com o rabo entre as pernas, né? Tomei o baque aqui, porque nesse período aqui, enquanto a bolsa subia e o dólar caía, estava tudo certo, mil maravilhas. Mas quando veio a crise de 2008, a coisa se inverteu, a bolsa despencando, principalmente as empresas de commodities, e o dólar disparando. Então foi assim, um momento muito difícil, um momento de rever valores, de muita reflexão, de, como eu falei, botar o rabo entre as pernas e repensar tudo de novo, né? A vida, já agora com 3 filhos, tinha nascido a minha terceira filha, meu terceiro filho, né? Menina, tenho 2 meninos, uma menina. Então, assim, muita coisa foi acontecendo no nível pessoal. E eu falei, não, eu preciso de uma coisa mais segura, que possa me permitir dormir tranquilo à noite. Eu não quero ser trader, e eu tinha também investido em cursos, fiz cursos sobre como fazer trade de opção, como fazer trade de Forex, né, moeda estrangeira, como de fazer trade de futuros, índice futuros, como fazer swing trade, day trade, tudo isso, gastei dinheiro com isso, mas depois da crise de 2008, foi difícil sustentar qualquer atividade nesse sentido para mim. Tá? Eu estou falando da minha experiência, vi que realmente não dava para mim com 3 filhos, tendo que criá-los, tendo que pagar contas, não poderia de jeito nenhum usar o leitinho das crianças para investir ou especular. Foi aí que eu comecei a fazer distinção entre o que é especulação do que é investimento de longo prazo. Ok? Então esse foi assim um período, né, dividindo aqui em 3 etapas, e agora eu realmente, a nível pessoal, comecei a focar nas empresas boas pagadoras de dividendos e comecei a estudar mais sobre o assunto, lendo livros, conhecendo exemplos de pessoas, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, que tinham alcançado sucesso aplicando essa metodologia de investimento, com essa mentalidade de investidor de longo prazo. Isso eu comecei a praticar para mim, para minha família imediata. No negócio também, como eu falei, eu tenho experiência com empresa familiar, eu sendo a 2ª geração, e chegou aqui o momento em que meu pai, sendo 1ª geração, decidiu vender o negócio, a nossa participação no negócio, e aí foi um momento de transição de ativos físicos para ativos financeiros. E eu já estava iniciando a minha assessoria financeira, me associei à XP, estava também já começando e já um pouco embalado esse negócio, né, de investir no Brasil, e eu já investi nos Estados Unidos. Quando cheguei aqui, me interessei, tendo que repensar também a minha vida profissional. Falei, bom, essa é a oportunidade que eu esperava para entrar no mercado financeiro como assessor. Então, esse período aqui,
de sucessão patrimonial, a gente fez uma transição de ativos físicos, vendendo o negócio da empresa, imóveis, salas, para poder realmente montar uma carteira de ativos financeiros com foco em juros e dividendos. Na época, 2014, mais ou menos, os juros ainda eram altos e o meu pai foi, vamos dizer assim, o meu primeiro cliente, quem realmente acreditou nessa filosofia de você aplicar recursos em empresas sólidas, boas pagadoras de dividendos. E ao invés de nós sermos negócios, nós sermos sócios de um negócio como nós éramos e fomos durante décadas, nós agora seríamos sócios de outras empresas maiores, né, de bancos grandes, de empresas que até, inclusive, fazem parte do nosso dia a dia, que nós as utilizamos como consumidores. Então ele foi o primeiro a acreditar nesse meu projeto de assessoria financeira, que eu já estava praticando a nível pessoal, e ele aceitou nós também aplicarmos para nível de sucessão patrimonial. Meu pai já não está mais aqui com a gente hoje, mas a lembrança que eu tenho é que realmente ele foi o primeiro a acreditar. E quem mais deu suporte ao longo, enquanto ele viveu, até 2020, sempre dando suporte a essa metodologia, sempre muito entusiasmado com essa possibilidade de receber dividendos, né? E sempre que entrava dividendos, era motivo aí de alegria, de confirmação de que nós estávamos no caminho certo. E com a assessoria eu pude também ajudar pelo menos aí 100 pessoas a entrarem na bolsa da mesma forma, né? Com essa visão de longo prazo, sem querer especular, sem querer ser mais esperto do que o mercado, sem querer comprar na baixa para vender na alta, mas praticando essa abordagem, fazer poupança através da bolsa, sem querer acertar momentos, né? Sem se deixar levar pela euforia, né? Como eu me deixei levar aqui pelas .coms e depois pelas commodities, até o dólar. Então foram lições. Hoje realmente eu evito, né? Evito empresas de tecnologia, não como as tradicionais, Google, Facebook, aí já é outra história, né? Mas tecnologia da época, né? Startup, novidade, esse tipo de .com, esse tipo de tecnologia. Commodities, eu aprendi que tem ciclos muito longos, podem chegar até 10 anos, então você pode ter um boom que pode durar bastante tempo, como pode ter também uma queda, como teve, né, nos últimos 10 anos, Petrobras, Vale, siderúrgicas, agora que elas estão começando a se reerguer, né? Então, e o dólar nem se fala, a moeda, a oscilação, a imprevisibilidade do dólar, tudo isso aí, eu hoje aprendi a manter distância, né? Ou se for entrar, commodity, você pode entrar, talvez, numa empresa como Vale, Petrobras, mas com uma certa reserva, né? Não se deixar ser levado pela euforia, saber o que é o setor de commodity. Mas, enfim, então eu queria compartilhar um pouco da minha história, como eu cheguei até a assessoria e como que agora, saindo, também estou num outro momento de transição, saindo da assessoria, não sou mais assessor e agora eu estou gerando aqui conteúdo, compartilhando e desenvolvendo aqui um curso, uma metodologia voltada para o investimento em empresas boas pagadoras de dividendos. E por que eu acredito muito nessa metodologia? Bom, primeiro porque as instruções, elas são muito precisas e elas são fundamentalistas. As métricas utilizadas para você avaliar uma boa pagadora de dividendo, que tem ações na bolsa, não é difícil. Qualquer um pode utilizar. E eu tenho
compartilhado muito conteúdo do Décio Base, né, autor do livro Faça Fortuna com Ações, talvez aí um verdadeiro gigante, o maior defensor da principal métrica, que é você olhar o yield, né, saber quanto que você vai ganhar em retorno pelo preço que você pagar pela ação. E nós temos visto várias ações que apresentam um yield mais do que satisfatório, que atendem à métrica que ele estabeleceu como 6%, mas é uma métrica universal. Isso também é legal, que são parâmetros universais. Eu vejo esse 6% em vários livros, em vários autores. Isso é um padrão internacional, global, mesmo com os juros baixos, como nós temos hoje. É uma excelente métrica como ponto de partida. Ajuda você a se situar como investidor pessoa física. Lembrando aqui que nós não somos gestores, não somos corretores. A nossa cabeça precisa ser independente, o nosso pensamento precisa ser desenvolvido de forma independente do mercado, às vezes até longe, né, dessa euforia ou desse medo, enfim, das oscilações do mercado, para a gente poder sair com um plano racional de longo prazo que faça sentido e que tenha o foco realmente na renda para nos proporcionar um retorno diferenciado, acima da média. E isso, ano após ano, faz muita diferença no médio e longo prazo. Então, comecei a reparar também um melhor desempenho dessa prática do buy and hold. Não sou só eu, tem vários exemplos, tem vários investidores, tem várias fontes de informação que sustentam a tese de que o buy and hold, de cara, você já reduz vários custos, porque você não gera tributo, você não gira patrimônio, você evita pagar custos administrativos, enfim, só de cara você acaba tendo uma carteira mais eficiente. E a prática do buy and hold, de você ser sócio, né? Eu aprendi os benefícios de ser sócio em primeira mão, cuidando de um negócio, no dia a dia do negócio, aprendendo com os meus sócios, aprendendo com os meus colaboradores, aprendendo com os meus clientes, aprendendo a acompanhar o fluxo de caixa diário, a entrada e a saída, a controlar custos, a negociar para você proteger margem. Então, enquanto a empresa dá lucro, o acionista ele recebe os benefícios. E se a empresa cresce e prospera, eu, como sócio, posso crescer e prosperar mais ainda. E tendo o benefício agora de ser simplesmente um sócio passivo, ao invés de ser um sócio ativo, um sócio diretor, ou seja, eu não tenho que lidar com todos os problemas do dia a dia, simplesmente acompanhar o desempenho. E ao longo dos anos, estatisticamente é comprovado que as empresas conhecidas como blue chips, por exemplo, empresas com marcas fortes, são verdadeiros eldorados, ou seja, agregam valor ao acionista. Então, não é difícil selecionar, escolher essas empresas para que elas façam parte do seu portfólio. Não é difícil fazer a gestão dessa carteira de eldorados, né? Nós podemos explorar em outra ocasião, mas já fica sabendo aí o nome. Isso faz parte aqui da minha pesquisa, de organizar esse material, de oferecer isso como uma metodologia, como uma proposta de investimento, de fazer poupança no longo prazo, de caráter previdenciário, você gerir os eldorados, ou seja, aquelas empresas que sistematicamente agregam valor ao acionista, ao sócio passivo. Então, é um benefício muito grande. Alguém fechou a porta aqui, bateu. Mas, enfim, voltando aqui, né? Tem aqui, não é difícil você identificar os eldorados, as oportunidades que o mercado oferece para você fazer parte, montar posição. São empresas fáceis de comprar, são empresas fáceis de reter na carteira, são empresas fáceis de aumentar a posição quando necessário, usando aqui uma estratégia de gestão muito simples, que foi roubada aqui. Quem joga pôquer talvez conheça, né? A fórmula Kelly. E essa fórmula ajustada
adequada à forma de gestão do investidor pessoa física, ela é muito legal porque ela coloca a sua carteira num ranking, né, onde você pode colocar a principal empresa lá no topo, onde a empresa na qual você tem o maior grau de convicção, que é realmente um Eldorado, que realmente apresenta um yield mais do que satisfatório, ou um histórico de longa data, em que vale a pena você querer ser sócio dela por muitos e muitos anos, você adota uma estratégia, você não vai entrar de qualquer maneira. Você vai fazer uma gestão sim, mas não precisa ser a gestão de um gestor de multimercado, né, que está focado em performance, que precisa bater determinados benchmarks para até sobreviver, e que são muito capazes, muito inteligentes, alguns deles são brilhantes, né? Vale a pena acompanhar, mas nós não precisamos ser igual a eles. E mesmo assim podemos alcançar resultados extraordinários. Nós, como gestores, pessoa física, ordinários, podemos alcançar resultados extraordinários se nós adotarmos alguns princípios básicos de uma metodologia que é eficiente e que é eficaz e que traz resultado. E como é que você vai avaliar o resultado? Bom, primeiro, não é possível fazer executar, colocar em prática essa metodologia pela metade. É necessário ter disciplina e paciência, tá? Não é só o conhecimento. Conhecimento aqui não é difícil. Aplicar os princípios não é difícil. Mas é necessário ter disciplina e paciência, porque não dá para aplicar metodologia pela metade. Não dá para você começar e parar no meio do caminho, ou desistir. E o resultado você pode averiguar, constatar através dos rendimentos. E o objetivo da metodologia é levar a sua carteira a produzir 6 dígitos anualmente. E você vai dando escala a isso. Você começa migrando, como eu fiz aqui no início, com a minha própria carteira, né? Comecei a migrar, peguei o que sobrou da crise de 2008 e comecei a migrar aos poucos, saindo de ativos físicos, saindo da renda fixa, indo para essas ações boas pagadoras de dividendos, sendo sócio delas. Então você pode fazer isso gradativamente, mas com o objetivo de chegar. Uma renda de 6 dígitos hoje, ela é boa para 90% da população brasileira, pelo menos, ou 95%. No mínimo, ela serve como um complemento muito bom para quem ainda está trabalhando, para quem ainda quer trabalhar e não quer parar de trabalhar como eu. É uma renda complementar expressiva e uma renda que pode aumentar todo ano, porque nós vamos entrar aqui mais no detalhe das empresas que aumentam seu dividendo organicamente, né, de tempos em tempos, mas tem esse histórico também. À medida que aumenta o lucro, vai aumentando também a parcela que é distribuída entre os acionistas. Por isso que aqui eu dividi em 4 etapas. É bom a gente falar de investimento com foco na renda, mas dentro de um contexto. Onde você está hoje? Está iniciando? Está fazendo seus primeiros aportes? Está migrando, né? Saindo talvez de ativos físicos ou da renda fixa para essa abordagem de investimento em que você deseja ser sócio de boas empresas? Quais as métricas que você está usando, né, que vão te inspirar confiança? Como que você avalia uma empresa? Que tipo de empresa você coloca lá na sua carteira? Em que etapa você está? Qual é a próxima etapa? Já atingiu 4 dígitos? Já atingiu 5 dígitos? Já atingiu os 6 dígitos? Então, tudo isso aqui nós vamos estar conversando aqui pelos canais. Se você ainda não me segue, se inscreve aí no canal, dá o seu like, dá o feedback, mas nós vamos estar aí entrando mais a fundo
nessas questões aqui, nas 4 etapas, como alguém pode ter uma carteira para produzir 6 dígitos anualmente de renda passiva, de dividendos, e o que a gente aprende ao longo do caminho que nos ajuda a chegar ao nosso objetivo final, né, que é ter aí uma renda passiva. Eu iniciei esse processo aqui porque eu não queria deixar de ter renda nunca mais na minha vida, né, trabalhando ou não. Enquanto eu puder trabalhar, eu vou trabalhar, porque faz bem para a cabeça, né, faz bem para a mente, faz bem para a alma. Mas ter uma renda passiva, a gente não pode abrir mão disso, né? E a melhor forma de você ter renda passiva é saber escolher boas empresas, pagadores de dividendos com histórico, né? Arrumar e posicionar sua carteira para maximizar esse retorno e deixar um legado para os seus filhos, deixar essa cultura de ter respaldo financeiro. O trabalho é importante, o estudo é importante, mas ter um pé de meia, ter um respaldo financeiro também é de suma importância, né, para o bem-estar, para a dignidade financeira de todos nós. Falou, pessoal? Deixa um like aí, deixa um comentário e até o próximo vídeo. Bons dividendos!